a todos, bienvenidos a nuestra clase de espanhol. Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso curso para darmos continuidade às nossas aulas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre los artículos indefinidos, que são os artigos indefinidos. É um assunto bem tranquilo, de fácil entendimento, então vamos prestar bastante atenção para a gente começar a entender um pouco sobre los artículos indefinidos, certo? Vamos começar? E dando continuidade ao nosso curso, hoje vamos falar de los artículos indefinidos. E você pode ver também como artículos indeterminantes. Mas o que são los artículos? São os artigos, assim como no português, né? Que tem a função de especificar ou generalizar o substantivo. Lembrando que no vídeo anterior, no módulo 2, nós já falamos sobre os artículos definidos ou determinantes, né? Que tem a função de especificar ou determinar um substantivo. Eles são el, las, los e las. Mas hoje nós vamos focar em los artículos indefinidos, né? Que são un, una, unos e unas. O un é o artigo masculino no singular. O una é o artigo feminino no singular. Já o unos é o artigo masculino no plural e unas é o artigo feminino no plural. Mas aí então você me pergunta, né? Professora, por que eu não posso usar uno ao invés de dizer un? Né? Então, bastante cuidado aí, pessoal, nessa questão. Porque o uno, ele é o numeral 1. Então, dessa forma, eu não posso dizer uno. Quando eu for utilizar o artículo masculino singular, eu digo un. Mas e quando eu vou poder utilizar esses artículos indefinidos? Nós vamos utilizá-lo diante de um substantivo desconhecido ou não especificado. E agora, como nós vamos saber quando utilizar esse artículo? Bem, isso vai depender do gênero e do número, né? Ou seja, vai depender se o substantivo é masculino ou feminino e se ele está no singular ou no plural. Por exemplo, un avión, unos aviones. Ou também, una muñeca, unas muñecas. Nesse exemplo, vocês podem observar que o un está relacionado ao substantivo avión, que é masculino e está no singular. E unos está relacionado ao substantivo aviones, que é masculino e está no plural. Já o una está relacionado com o substantivo muñeca, que é feminino e está no singular. E unas está relacionado ao substantivo muñecas, que também é feminino, mas está no plural. Outro exemplo que nós podemos dar também é um coche está parado. Ou também, uma persiana está barrada. E agora nós vamos falar de alguns usos importantes de los artículos indefinidos. Nós usamos os artigos indefinidos diante de um substantivo quando ele não for específico, conhecido ou importante para quem está falando. Por exemplo, una mujer entró al restaurante, entonces un mosquito la picó. Aqui nós não sabemos qual é a identidade da mulher, nem tampouco do mosquito, né? O importante dessa oração foi a ação que aconteceu ali. Não importa pra gente saber quem era a mulher e nem quem era o mosquito. Tranquilos? Nós também utilizamos os artículos indefinidos depois do verbo hay, né, que é para mostrar a existência de algo.
Por exemplo, há um livro em cima da mesa. Aqui nós não estamos falando de um livro específico, né? Nós apenas estamos querendo destacar sua existência. Ele é utilizado também quando é equivalente a algunos e algunas. Por exemplo, ¿quieres comer unas papas esta noche? Então aqui nesse exemplo não está definido quantas papas irão comer, né? Quantas batatas irão comer naquela noite. Nós também devemos ter cuidado quanto ao uso dos artículos, né? Quando a gente não deve utilizá-los. Nós não utilizamos os artículos indefinidos depois do verbo ser para dizer sua profissão, né? A não ser que a sua profissão esteja modificando o adjetivo. Por exemplo, Ana es abogada, pero no es una buena abogada. Então aí vocês puderam perceber que o uso do artículo foi para modificar o adjetivo. Nós também não utilizamos os artículos diante das palavras medio, otra, ciento, mil, né? Por exemplo, dame medio vaso de jugo, por favor. Ou também, quiero outra porção de papas, por favor. Então, é um pouco diferente do português, né? Como vocês puderam perceber. Nós aqui temos o costume de colocar, né? Acrescentar esse artigo diante dessas frases. Por exemplo, eu poderia falar, quero uma outra porção de batatas também, né? Então, quando a gente até vai comprar alguma coisa, a gente fala, me dá uns meio quilo de algo, né? Nós temos o costume de colocar esse artigo antes da palavra. Artículos indeterminados. Un, una, unos, unas. Indican que el nombre del que se habla es algo inconcreto, desconocido para el hablante o que no sabe si existe. Ahí hay una parada de autobús. ¿Tienes un bolígrafo? También se utilizan cuando hablamos de un ejemplar de una categoría. Tengo unas pinturas de colores. Y en plural se usan para hablar de una cantidad no exacta. Había unas 40 personas. Si el nombre es femenino y empieza por A o por A con H acentuada, se pueden usar una y un. Una arma, un arma. Una hada, un hada. En los dos casos el nombre sigue siendo femenino y por tanto los adjetivos tienen que ir en femenino. Una hada buena. No se usan artículos. Con los nombres incontables. No tengo dinero. Con los años, las estaciones y los meses. En primavera siempre llueve. Delante de otro, ciento, medio y mil. ¿Quieres otro trozo de tarta? Delante de los adjetivos posesivos. Ese no es mi móvil. Con las profesiones. Mi padre es arquitecto. Con los nombres de personas. Ayer estuve con María.
con los nombres de ciudades, regiones y continentes, excepto si el artículo es parte del nombre, El Cairo, La Haya, etc. Quiero ir de vacaciones a Sudamérica. Con palabras de uso muy frecuente como casa y clase. Hoy he aprendido mucho en clase. Los países son un caso especial. Normalmente no llevan artículo. Mis padres están en Francia, aunque en algunos casos se utiliza un artículo determinado. Con los países con un nombre con dos palabras o más. Los Países Bajos, la República Checa, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, excepto con los Estados Unidos, que pueden ir con y sin artículo. Cuando tienen un adjetivo delante. La vieja Europa. Y cuando hablamos de un periodo concreto de la historia, de un país, un continente, una región o una ciudad. El Egipto antiguo. Finalmente, hay países que tradicionalmente han llevado artículo y que pueden ir con él o sin él. Argentina, Brasil, India, Líbano, Paraguai, Perú, Uruguai, etc. Bem, pessoal, essa era a dica que eu queria deixar para vocês hoje sobre os artículos indeterminantes. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham conseguido compreender um pouco. E eu também queria convidá-los para estar participando do nosso fórum de discussões lá na plataforma. Eu queria que vocês relatassem se vocês aprenderam, se tiveram alguma dificuldade em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, foi un placer estar con ustedes. Hasta el próximo video. Muchas gracias.